pessoal, continuando os nossos estudos sobre equações diferenciais ordinárias, tá? Nós vamos hoje estudar o método para a resolução de uma equação diferencial linear. Tá? Vamos definir primeiro o que é uma equação diferencial linear, tá? E dar uma maneira de como resolver esta equação diferencial, tá? Que nós chamamos de métodos fatores, tá? Fatores integrantes, tá? Integrantes, na verdade, a gente vai encontrar um fatorzinho que vai nos ajudar a transformar aquela equação diferencial que não é separável, tá? Em um modelo, né, que seja parecido com a equação diferencial separável, tá? A ideia em matemática sempre funciona assim, né? Em qualquer... Você tem um problema, tá? Não sei resolver aquele problema, tá? Então eu vou tentar encontrar uma maneira de transformar aquele problema, tá, num problema parecido com o problema que eu sei resolver, tá? Então, qual é o problema que eu sei resolver agora atualmente em equações diferenciais, tá? Então, no vídeo passado nós colocamos aqui as equações diferenciais separáveis. Então eu sei resolver uma equação diferencial ordinária separável, tá? Então a ideia é transformar uma equação diferencial linear numa equação diferencial separável ou algo parecido, tá? E daí a gente consegue resolver a nossa equação, tá ok? Então, uma equação diferencial linear nada mais é do que uma equação desse tipo aqui, tá certo? Y' mais P de x, y igual a Q de x, tá? Lembrando, é uma equação de primeira ordem, tá? Vamos sempre estudar agora nesses métodos da equação de primeira ordem. Depois nós damos método para a equação de segunda ordem, tá? De terceira ordem, automaticamente você sabe de primeira e de segunda, você tem condições de resolver a equação diferencial de terceira ordem. É claro que você precisa de algo a mais, tá? Mas primeiro vamos procurar saber de primeira e segunda, tá? Então vamos estudar de primeira. Então a equação diferencial linear, tá? Nada mais é do que uma equação desse tipo aqui, tá? Eu não posso usar o método de passando a integral, né, em ambos os lados, porque aqui eu tenho uma função que depende de x, tá? Mas aqui eu tenho uma variável y. Então eu não posso passar a integral, porque na verdade eu ficaria com um absurdo, né? Você tentar integrar uma coisa em relação a y e ao mesmo tempo em relação a x, ou seja, duas variáveis ao mesmo tempo. Então isso não tem sentido em integração, tá? Então a ideia é transformar esta equação aqui, tá certo, em uma equação que seja parecida com a equação separável ou igual à equação separável, tá? Mas antes de fazer isso, tá, vamos fazer um exemplozinho prático, tá certo? Só para a gente ter noção do que está acontecendo. Então, vamos só fazer aqui, resolver a EDO linear. Resolver a EDO linear. Essa daqui. 1 mais x ao quadrado, y' menos 2xy, né, igual a 2x. Então, a nossa EDO tá exatamente no modelo que está aqui, tá? Aqui eu não coloquei nenhuma função, tá? Mas aí não tem problema, você pode pegar essa função aqui e passar para cada parcela desse somatório aqui, tá? Dividindo, e daí você teria uma coisa do tipo que está aqui, tá? Isso aí não tem problema, é só a arrumação do nosso problema, tá? Precisamos fazer essa divisão? Não precisamos, tá? Deixa do jeito que está aqui e vamos trabalhar com ela do jeito que está aqui, tá? Então vamos lá, vamos usar aqui um resultado aqui que vocês conhecem, tá? Pela regra do produto,
Regra do produto para derivadas, tá certo? Regra do produto para a derivada. Nós temos o seguinte, tá? Pela regra do produto para a derivada, nós temos o seguinte. Então, a derivada da função 1 mais x ao quadrado y, tá? Ela vai ser igual, né, pela regra do produto, né? Então, isso aqui é a primeira, né? Acho que não vai dar para colocar aqui não, né? A primeira, né? Vezes a derivada da segunda, né? Mais a derivada da segunda vezes a primeira. A derivada da segunda, tá? Dá 2x. Então, mais 2x y, né? Então, ficamos com, tá? Derivada da primeira, 1 mais x, a primeira, 1 mais x ao quadrado, mais a derivada da segunda, que é y', tá? Mais a derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é y, tá? Então, a derivada, a regra do produto para a derivada deu exatamente essa expressão, tá? Então, o que nós temos é o seguinte, tá? Então, daqui nós temos o seguinte, que d dx, tá? da expressão 1 mais x ao quadrado y, tá? Vai dar exatamente, ó, essa expressãozinha aqui, tá? 1 mais x ao quadrado, opa, eu copiei a equação diferencial, tá, eu copiei a equação diferencial errada, tá? Senão não vai dar, não vai ter como eu ter solução aqui, tá? É claro que essa daqui também com menos tem solução, tá? Mas não da maneira que eu estou querendo, tá? Então, vamos lá. Então, só a questãozinha da soma, tá? Que eu errei, né? Então, essa expressãozinha aqui, né? 1 mais x ao quadrado y' mais 2xy é exatamente a primeira parte primeiro lado da minha equação diferencial, tá? Então, isso aqui tudinho, tá? Na verdade é 2x, tá? Então, eu estou com isso aqui, tá? Bom, aí você faz aquela velha história, tá? Então, daqui, tá? O que você tem é o seguinte, tá? Se você integrando ambos os lados, então, de novo, tá? Isso é uma equação separável, tá? Você separa as variáveis, tá? Então, se você integrar ambos os lados, ou seja, d dx de 1 mais x ao quadrado y, então daqui, aí ele muda, né? Então, daqui nós tiramos que y vai ser igual a quanto? Y vai ser igual a, aí passa tudo para lá dividindo, então fica x quadrado, né? Sobre 1 mais x quadrado, tá? Mais a constante sobre 1 mais x quadrado, tá? Lembrando, aqui eu tenho que colocar constante mais 1 mais x quadrado, por quê? Porque isso aqui depende de x, tá certo? Se isso aqui não dependesse de x, ou seja, fosse uma constante qualquer, então constante dividido por constante dá constante, tá? Mas só que agora eu tenho, isso aqui não é uma constante, tá? Isso aqui varia, certo? Então, essa é a minha solução da minha equação diferencial, certo? Aqui é a solução da minha equação diferencial. Observe que aqui eu encontrei a minha função y, né? Não de forma implícita, né? Mas de forma explícita, ou seja, y de x igual a essa expressãozinha aqui, tá? De novo, tá? Para cada constante aqui que a condição inicial que eu der, por exemplo, eu vou encontrar uma constante diferente. E daí, automaticamente, a solução será única, tá? Mas a questão resume o seguinte. Bom, beleza. Eu encontrei uma maneira de resolver essa equação aqui, tá?
utilizando a regra do produto para derivadas e transformamos a nossa equação, que não era separável, tá? Numa equação agora que é separável, tá? Bom, então ótimo. Então, a ideia é fazer isso. Como é que eu vou aplicar a regra do produto, por exemplo? Eu coloquei aqui, antes, né, eu tinha colocado menos. Se eu tivesse colocado menos, como é que eu aplicaria isso? Tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Encontrar o que nós chamamos de fator integrante, tá? Para tentar resolver essa equação. Ok? Então está aqui a nossa equação diferencial ordinária linear, né? E vamos tentar encontrar uma regra geral, né? Ou seja, como é método dos fatores integrantes, né? Um fator integrante que transforma essa equação numa equação separável, vamos dizer assim. Tá? Então vamos lá. Nós sabemos que... Então a ideia aqui, tá, é exatamente... Se eu pegar aqui um fator i qualquer, tá, e multiplicar por essa expressãozinha aqui, y' mais p de x, y, tá? Se eu multiplicar isso aqui, então a minha ideia, tá, é que se eu fizer isso aqui, tá, eu consigo transformar isso na regra do produto, tá? Então, eu vou marcar aqui essa equaçãozinha aqui, tá? Essa expressãozinha aqui, com estrela, tá certo? O que é que eu estou querendo? Eu quero encontrar um fator que nós chamamos de i, certo? Que quando eu multiplicar por esta equaçãozinha aqui, tá? Me dê exatamente a regra do produto, tá? Então, a regra do produto, e daí eu igualo aqui de x, e daí eu tenho a minha solução, tá certo? Então, vamos lá. Daqui nós tiramos o seguinte, tá? Dessa expressãozinha aqui, tá certo? Então, eu vou ficar com o seguinte. Então, eu vou ficar com i vezes y, derivada, né? Vou pegar isso aqui, tá? E eu quero que isso aqui me deixe essa expressãozinha, tá? Multiplicando o i nessa expressão, tá? Se eu multiplico o i nessa expressãozinha aqui, só lembrando, né? Se eu estou multiplicando o i a essa expressão, né? A essa expressãozinha aqui, tá? Então eu tenho que multiplicar do outro lado para não alterar a minha equação, tá? Então multiplico de um lado e do outro para que a minha equação não se altere, tá? Então foi isso que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Eu quero que isso aqui aconteça para que a minha equação não se altere, tá? Só que se você fizer aí integrando ambos os lados, né? Então, você tem que i vezes y, né? Isso aqui nada mais é do que a integral, né? De i vezes q de x, tá? Lembrando que, como nós estamos com variável x, então dx, tá? Então a minha função i que eu tenho que encontrar, esse fator i que eu tenho que encontrar, tem que depender de x, tá certo? Bom, vamos lá. Então, para achar i, utilizaremos, tá? Então, o que eu quero é a regra do produto, né? Vamos utilizar essa regrinha aqui, estrela. Então vamos lá. Pela nossa definição que nós sabemos da regra do produto aqui, né? Então nós ficamos com a derivada da primeira, né? Não, desculpa, a primeira vezes a derivada da segunda, né? Mais a primeira vezes essa expressãozinha aqui, né? I vezes isso, dá I vezes essa expressãozinha aqui, né? Então ficamos assim, I vezes P de x, né? Y, né? Bom, e nós queremos que isso aqui seja igual, né, a essa expressão aqui do outro lado. Só que essa expressão do outro lado, nós já sabemos, né, que é... Eu posso colocar assim, né?
I' y mais I vezes y', tá? A ordem aí não importa, tá? Já que é soma. Bom, vamos lá, vamos continuar os nossos... Então, isso aqui vai nos dar o quê? O que é que nós conseguimos aqui, né? Então, aqui eu vou ficar com... Bom, essa expressão aqui, ela é igual a essa, né? Então, eu posso cancelar, tá certo? Essa expressão aqui é igual a essa, eu posso cancelar, tá? Então, eu fico com I vezes P de x y, né? É igual ao nosso I vezes y' vezes y, né? Porque a gente está cancelando o I vezes y', né? São as duas expressões, as duas parcelas, né? Em ambos os lados, que são iguais, né? Então, vamos lá, né? O que é que nós tiramos dessa expressão, tá? Aqui, como o y é igual, né? Então eu posso cancelar esse y, né? Então y com y vai embora, né? Então ficamos com I vezes P de x é igual a I', né? Então eu passo o I para cá. Então nós ficamos com I sobre I', né? É igual a P de x, tá? E daí, agora, aplicando a integral, né? Aplicando a integral, lembrando que esse I que eu estou pegando, tá? É uma função que depende apenas de x, tá? Então, eu estou pegando esse I como sendo uma função que depende de x. Então, o que nós temos é o seguinte, é que a integral de I sobre I' dx, né? Isso aqui vai ser igual a integral de P de x dx, né? Só que nós sabemos de antemão, né, que I sobre I', né, isso aqui nada mais é do que a derivada, nada mais é do que a função logarítmica, né, de I. No caso, módulo de I, né, vou colocar módulo, é claro que a gente não vai precisar do módulo, tá? Mas ficamos com isso aqui, tá? Só lembrando que I sobre I' dá exatamente a ln de I, tá? Se calcular pela regra da cadeia, né? Derivada de ln de I é, na verdade, I sobre I'. Né? Bom, e do outro lado, não sei quem é, então ficamos com a integral de P de x dx. Né? Bom, aplica a exponencial a ambos os lados, tá? Se eu aplicar a exponencial aqui e a exponencial aqui, tá? Então, a exponencial do logaritmo de I, na verdade, dá o I, tá? Então, eu tenho aqui, né, que a gente pode concluir, é que o nosso I, na verdade, é o E elevado à integral, tá certo? De P de x dx, tá? Então, tá aqui o nosso, que nós chamamos de fator integrante, tá? Esse aqui é o nosso fator integrante, tá? Aí você pode perguntar, eu apliquei esse fator integrante lá na outra expressão, no exemplo que a gente fez inicial? Sim, tá? Se vocês calcularem lá o fator integrante, você conseguiu aplicar, só que o fator integrante lá era 1. Então, certo? Aí multiplicando ambos os lados da equação da equação linear que nós tínhamos lá, né? A equação pelo fator I,
Então, só lembrando a equação, né? Era y' mais p de x y, né? Igual a q de x, né? Então, como a gente multiplicou ambos os lados por i, né? Então, ficamos i vezes y', né? Mais p de x i, y, né? Igual a i vezes q de x, tá? Bom, mas aí, isso aqui, né? Essa primeira expressão, na verdade, nós sabemos que é d dx, né? De i vezes o fator y, tá? Desculpa, a função y. E do outro lado é i vezes π de x, né? Bom, se eu aplicar a integral a ambos os lados, né? Então, eu fico com o seguinte, i vezes y, né? É igual a integral, tá certo? De i vezes q de x, tá? Então, o que nós fizemos foi o seguinte, tá? Foi transformar uma equação que eu não sabia resolver, tá? Numa equação separável, que agora eu sei resolver, tá? E que a expressão é exatamente essa daqui, tá? Onde o meu i é exatamente o e elevado a p de x dx, tá? Então, eu tenho agora uma forma de encontrar a solução de uma equação linear, tá certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, tá? X vezes y' mais 4y igual a x à quinta, tá? Aí, de novo, olha, a equaçãozinha não está igual a essa, tá? Então, nós fizemos um método para esta equação aqui. Então, vamos transformar essa equação nesta equação, tá? Então, dividindo tudo por x, né? Então, nós ficamos com y' vai ser igual a quem? Desculpa, vai ser igual, desculpa. Vai ser y' mais 4 sobre x, y é igual a x à quarta. Dividir todo mundo, né? Por x. Tá? Lembrando que quando eu faço isso, x frente de zero, né? Então, o que nós temos aqui, né? O que nós concluímos aqui é que o nosso p de x, né? Só para a gente se situar aqui na expressãozinha, né? É 4 sobre x e o nosso q de x, né? É x à quarta. Tá? Só tenho que encontrar quem é o fator integrante, tá certo? E substituir na expressãozinha que eu já tenho. Tá? Então, assim, quem é o nosso fator integrante i? Então, vai ser e elevado a integral, tá certo? De p de x. Quem é p de x? 4 sobre x dx. Tá? Mas isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser e elevado a... Bom, quem é a integral de 4 sobre x dx? Né? Isso aqui nada mais é do que 4 ln logaritmo neperiano de x. Né? Bom, mas isso aqui, né, por definição de logaritmo, né, é elevado a logaritmo neperiano de x à quarta. É elevado a logaritmo neperiano de x à quarta. Mas é elevado a logaritmo neperiano de x à quarta, na verdade, é o x à quarta por definição. Né? Então, meu fator integrante é x à quarta. Observe que eu queria que você colocasse aqui, tá? Quando eu fiz isso aqui não apareceu o C não, tá? O C vai aparecer na minha equação aqui quando eu colocar resultado final, tá? Porque quando eu faço essa integral aqui, tá? Ela aparece um C, tá? Uma constante, tá? Só que eu vou pegar essa constante e levar ela lá para o final. Tá? Bom, aí vamos lá, né? Logo,
né? Eu já tenho um fator integrante, só é agora usar o que nós temos, tá? Então, é x à quarta vezes y, tá? Que é o que eu quero achar, vai ser igual a quem? A integral, tá? De I, tá? Quem vai ser o I que nós achamos? X à quarta, então x à quarta, vezes aquele x. Mas quem é aquele x na nossa expressão? Na nossa expressão aqui que nós achamos é x à quarta, tá? Dx. Faltou eu colocar aqui dx, né? Nessa uma coisinha mais formal, né? Dx. Bom, aí só é calcular, né? Então isso aqui vai ficar x à quarta vezes y vai ser igual a quem? Então fica x à quarta vezes x à quarta, dá x à oitava. A integral de x à oitava é, na verdade, x a 9, né? Sobre 9. Mas, lembrando, né? Uma constante. Tá? Bom, e daí você tira aqui o valor de y. Tá? Então, quem vai ser o valor de y, né? É pegar essa expressão todinha e dividir por x à quarta. Então, vai ser 9 dividido, x a 9 dividido por x à quarta, para dar x a 5 sobre 9, né? Mais, aqui eu tenho que colocar, tá? Constante sobre x à quarta. Tá? Então, está aqui a minha solução geral. Tá? A minha solução geral. Tá certo? Observe de novo, tá? X à quarta sobre C sobre x à quarta. Tá? E aqui, uma expressãozinha que a gente queria encontrar. Tá? Vamos fazer outro exemplo? Então, segundo exemplo, tá? Y' mais 1 meio de y, né? Igual a 1 meio de e elevado a x sobre 3. Tá? Então, vamos só identificar aqui o que nós temos, né? Então, o p de x aqui vai ser igual a 1 meio, né? E o nosso q de x, né? Vai ser igual a 1 meio elevado a x sobre 3. Tá? Então, identificamos quem é o p de x, quem é o q de x, e só é substituir na expressão. Tá? Primeiro encontrar o i e depois encontrar a nossa, o nosso y. Tá? Então, vamos lá. Primeiro encontrar quem é o nosso fator integrante. Tá certo? Então, o i vai ser igual a quem? I vai ser igual, tá, ao e elevado à integral de 1 sobre 2, ou seja, 1 meio dx. Tá? Mas isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a e elevado à integral de x sobre 2, né? Aí eu não vou colocar a constante, porque a gente vai colocar sempre a constante no final. Tá? Então, encontrei quem é o fator integrante, tá? E daí vamos para a solução. Tá? Então, a equação resume de maneira bem simples. Tá? Você encontrou quem é a sua conta que você vai fazer, tá? Dependendo de quem seja a função P, é essa expressãozinha aqui. Tá? Essa expressãozinha aqui é a sua grande conta. Tá? Talvez essa daqui também, dependendo de quem seja o i que você venha achar. Tá? Mas termina cálculo de integral, certo? Bom, aí vamos lá, né? Só é substituir aqui. Então, nós ficamos com i, que seria e elevado a x sobre 2, vezes y, é igual a integral, certo? De e elevado a x sobre 2, vezes q de x. Mas quem é q de x? É 1 meio, né? De e elevado a x dx. Tá? Bom, aí só é resolver quem é essa integral aqui, né? Então isso aqui vai dar o quê? 1 meio posso colocar para fora da integral, então fica 1 meio. A integral, né? Então fica e elevado a
x sobre 2 mais x sobre 3, né, que seria uma soma, né, soma do expoente, né, vai dar exatamente 5x sobre 6 dx, né? Uma integralzinha simples por substituição, né? Você faz isso aqui de maneira bem rápida, tá? Isso aqui vai dar exatamente, tá? Se vocês fizerem a conta, tá? Vai dar 1 meio vezes... Aí você inverte aqui, né? Então vai ficar 6 sobre 5, tá? A integral da exponencial é a própria exponencial, é elevado a 5x sobre 6, né? Mais a constante, tá? Eu vou deixar colocar, tá? Mais constante, tá? Bom, vou deixar assim, tá? A gente soma, faz essa multiplicação já no resultado final, tá certo? Então, o nosso y vai ser igual a quem? Então, o nosso y vai ser 1 meio que multiplica 5 sextos, né? Então, vai dar 3 sobre 5. 3 sobre 5, né? Aí você pega esse e elevado a x ao quadrado e passa para o outro lado dividindo, tá? Bom, então seria essa expressão, ou seja, 5x sobre 6 dividido por x ao quadrado, tá? Isso vai dar exatamente e elevado, uma divisãozinha simples, né? Vocês façam aí, tá? Dá x a terceiro, tá ok? Mais, aí constante, tá? Constante vezes e elevado a, aí, como esse cara passa para o outro lado, né? Ele passa com o sinal, o expoente, né? Que passa para o denominador, né? O denominador passa com o expoente trocado, tá? Aí está aqui a nossa solução da minha equação diferencial, tá? Só lembrando, tá? Recapitulando aqui, né? Você vai passar o e elevado a 1 sobre isso aqui, né? Só que essa expressão aí, quando você coloca o termo de potência, né? Isso aqui, na verdade, é elevado a x sobre 2, né? Então, na verdade, você está pegando 5x sobre 6, diminuindo de x sobre 2, tá? Se você fizer essa subtração, vai dar exatamente x sobre 3, tá? Então, está aí a solução da nossa equação diferencial, tá certo? Linear. Então, o método é pegar uma equação linear, tá certo? E fazer uma multiplicação por um fator, tá certo? De tal maneira que você transforme aquela equação diferencial, tá? Que não dá para resolver pelo método de separável, né? Que você transforma numa equação separável, vamos dizer assim, tá? Então, o que nós fizemos foi isso. Colocamos aqui, olha, esse fator aqui, tá? Que transformou nessa equação aqui, que é uma equação separável, tá? Então, acabou o nosso problema, tá certo? Essa é a nossa solução. Então, nós já temos a solução geral, que é essa daqui, tá? E o fator de integração é essa expressão aqui. Só recalcular o fator de integração, substituir aqui, encontra quem é a solução geral de uma equação linear. Tá ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar da equação diferencial linear, tá? Até mais, pessoal. Bons estudos.